Isso aí, pessoal. Retomando aí o estudo dos princípios, tá entendendo bem? Tranquilo? Vai fazendo isso, hein? Vai estudando, anotando, lendo aí no material que você tiver. Esse daí é bastante importante, hein? Todos esses que nós estamos vendo. Vamos ver agora mais um princípio aí, o princípio da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica. Pelo princípio da segurança jurídica, a administração deve tentar preservar o ato administrativo. Como assim? Se um ato foi feito, se ela ficar mudando aquele ato, né, e poder mudar aquele ato a qualquer tempo, isso pode gerar uma situação de instabilidade, de insegurança para o administrado. Então, a ideia é o quê? Que dentro do possível, se for possível, é melhor tentar arrumar, manter um ato administrativo do que anular esse ato, do que extinguir. Essa é a ideia do princípio da segurança jurídica. Você tem uma estabilidade das relações jurídicas. É um princípio assim, bastante importante, né? Ele deriva também do artigo 5º da Constituição, que fala da proteção à coisa julgada, o ato jurídico perfeito. Né? A ideia é essa de falar assim, ó, se a administração já fez, deixa, está feito. Só se diz assim, se é igual, se teve um vício, não tem jeito, a gente tem que desfazer. Mas se puder consertar, melhor. Né? Essa é a ideia da segurança jurídica. E esse princípio até, ele tem uns outros aspectos que o STF vem tratando assim, bem, até usou naquela questão que vocês já devem ter visto da nomeação de quem passa dentro do número de vaga de concurso, né? Que um dos aspectos desse também que você teria seria da proteção à confiança, né? Um dos aspectos dessa segurança jurídica seria o que, ó, eu confio na administração, eu tenho uma expectativa quanto aos atos praticados pela administração. Então, que se ela fez, ela vai me nomear, né? E também a questão da boa-fé, da proteção à confiança e da boa-fé objetiva aí da administração, de você confiar nisso, nos atos que ela faz. Isso tem a ver um pouco com a questão de segurança. Se ela fez, está feito, não vai ficar mexendo e ela vai cumprir o que ela prometeu ali, né? É um outro aspecto de segurança aí que também vem sendo cobrado em prova, que é a proteção à confiança e a boa-fé objetiva. Aí eu quero passar o seguinte, o que costuma cobrar em prova às vezes é que exemplos que a gente tem desse princípio. Na Lei 9784, que nós vamos estudar ela de forma específica, a Lei do Processo Administrativo Federal, esse artigo 54 prevê, está falando sobre aquilo que a gente já viu. A gente já viu que na autotutela a administração pode desfazer um ato que ela já fez pelo princípio da autotutela. Então, que se tiver vício, ela pode anular, né, esse ato, sim. Só que aí aqui esse artigo 54 fala, para não deixar isso para a vida toda, ele dá um prazo. Ele fala que a administração tem esse direito de anular os atos que tenham vícios que ela fez, mas só que quando esse ato que foi feito, ele for favorável para o destinatário, quer dizer, um ato que concedeu algum benefício para o destinatário, ela perde esse direito em 5 anos, contado de quando ele foi praticado, salvo se tiver má-fé do destinatário. Em resumo, se é um ato que ajuda, beneficia alguém, se esse alguém está de boa-fé, feito o ato, passou-se o prazo de 5 anos, a administração não pode mais anular, né? Ela decai desse direito. É um exemplo da segurança jurídica. A pessoa fala, está tudo certo, aqui ela não mexe mais. Então, ele concede um benefício 20 anos depois, ela vai, ó, vou anular agora, você vai ter que mexer no que você já recebeu. Ó, não pode. Outro exemplo, na mesma lei 9784 de 99, Processo Administrativo Federal, essa mesma lei aqui, ó, o parágrafo único do artigo 2º, inciso 13, estabelece lá que a interpretação
da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, isso é uma forma de segurança jurídica pelo seguinte sentido: a administração, no processo administrativo, tem que interpretar o que diz ali o direito e usar no caso ali no processo administrativo. Mas ela pode mudar de opinião. Então, quer dizer assim, mas há uma segurança quanto ao que vem sendo feito. A partir do momento que ela muda a interpretação, ela não pode mexer no que ela já cuidou. Então, ela tem que usar aquela interpretação só dali para frente. É vedada a aplicação retroativa dessa interpretação. Ok? Muito bem. Outro princípio que nós temos, de grande relevância aí no regime jurídico administrativo, é o controle judicial dos atos administrativos. Por quê? Por esse princípio, os atos administrativos estão sujeitos a controle pelo Poder Judiciário na função jurisdicional. Aí, lembrando isso, quando a gente está falando aqui, você esquece aquela história do judiciário praticando o ato administrativo. Estou falando do judiciário enquanto Poder Judiciário na função jurisdicional. Julgar processo, solucionar conflito no caso concreto. Muito bem. Então, quando é feito um ato, e esse ato é em desconformidade, no Brasil, o que você pode? Recorrer ao judiciário e tentar desfazer esse ato. Ele pode fazer isso? Pode. Exemplo que eu dei, aquele dono do açougue que teve o açougue interditado ilegalmente, lá que eu falei na outra aula, porque o fiscal pediu dinheiro, não deu, aí ele interditou, né? Ele pode, se ele não conseguir administrativamente, ou se ele achar mais rápido, ele pode fazer esse pedido judicialmente. O juiz tendo prova de que há o erro do fiscal ali, de que a conduta foi ilegal, o juiz anula o ato. Mas fala, mas isso não é uma coisa assim lógica, professor? Não, ele é interessante porque você vê o seguinte, que isso está garantido na Constituição, porque lá fala, né, que no Brasil nenhuma lesão, ameaça de lesão, você vai se afastar ou deixar de levar ao judiciário. Você pode, né, ela pode ser apreciada pelo judiciário qualquer lesão, ameaça de lesão. Mas por quê? Porque aqui no Brasil é adotado o sistema de jurisdição inglês ou sistema de jurisdição única. O que é isso, professor? Quer dizer que aqui no Brasil, quem pode decidir de forma definitiva é o Poder Judiciário. Tem processo administrativo no Brasil? Tem. Mas a decisão tomada no processo administrativo, mesmo que não caiba mais recurso, que é o que chama aí na doutrina de coisa julgada administrativa, quer dizer, lá na esfera administrativa não tem mais para onde recorrer. Aquilo não quer dizer que é definitivo, acabou. Você pode ir ao judiciário e o judiciário desfazer o que foi feito. Então, tem processo administrativo, mas as decisões feitas no processo administrativo não são definitivas. As definitivas são no processo judicial. Então, você entra com pedido de aposentadoria, o INSS indefere, você perde tudo lá. Recorre, não tem mais jeito. O INSS fala, você não vai receber e pronto. Você pode ir ao judiciário e o judiciário entender de forma diferente. Porque é só o judiciário que pode decidir de forma definitiva. Isso é o sistema inglês ou de jurisdição única, que é o adotado no Brasil. E por isso que no Brasil tem esse princípio do controle judicial dos atos administrativos. Por quê? Por esse da jurisdição única, quem decide de forma definitiva é um só, Poder Judiciário na função jurisdicional. Porque em outros lugares existe o sistema, em alguns outros lugares, que é o chamado sistema francês ou sistema da jurisdição dupla. Por esse sistema francês ou da jurisdição dupla, não é igual a esse no Brasil, que o judiciário, eles separam a jurisdição, que teria uma jurisdição comum e uma jurisdição administrativa. E aquilo que for decidido na jurisdição administrativa, você não pode mudar tentando recorrer ao Poder Judiciário comum. Então, por exemplo, lá na França, né, existe essa separação.
O Poder Judiciário ele não cuida de processos que envolvam administração pública, igual aqui, anular ato administrativo, coisa. Isso ele não cuida, então ele cuida de processos cíveis, criminais, tá. Aí existe, dentro da estrutura administrativa, um órgão para julgar, né, chama de Conselho de Estado, para julgar os atos administrativos. É um órgão até que está na estrutura do próprio Poder Executivo, mas é um órgão que tem, assim, tem a autonomia dele, ele decide. O que ele decidir, a pessoa não pode entrar na justiça para tentar desfazer. Perceba a diferença? Aqui não, o que decidiu na esfera administrativa não é imutável. Só é imutável a partir do momento que o judiciário decide e não cabe mais recurso. Beleza? Muito bem. Outro princípio aí, tem que entender bem, o princípio da motivação. Pelo princípio da motivação, os atos e decisões da administração devem ser motivados. Mas assim, não é uma... Por esse princípio, o que ele diz isso? A regra, que os atos da administração pública precisam ser motivados. O que é ser motivado? Botar no papel. Fundamentar, expor o motivo que levou a praticar o ato. Justificar a prática do ato. Falar, mas ele é um princípio expresso? Não é, ele é implícito. E o Celso Antônio diz que ele decorre do quê? Onde que eu acho que tem que motivar? Ele coloca lá o artigo 1º, inciso 2º, que fala que a cidadania é um dos fundamentos da República, porque a partir do momento que a pessoa bota no papel por que ela fez, a população pode controlar para dizer se aquilo está certo ou errado. Também o artigo 5º, inciso 35, que é aquele que a gente viu do acesso, amplo acesso ao judiciário, né? Que nesse inciso é que fala que o judiciário pode ser provocado quando houver lesão ou ameaça de lesão ao direito. E mais ainda, a professora Lúcia Vale Figueiredo, ela faz uma argumentação interessante no artigo 93, inciso 10, que ela fala o seguinte: olha, a Constituição está dizendo que o judiciário, quando na função administrativa dele, então ele estiver julgando um processo administrativo lá, de um juiz, de um funcionário, que essa decisão dele tem que ser fundamentada. Ela diz o seguinte: bom, o judiciário, na função que não é típica dele, que não é própria, ele tem que justificar porque tomou a medida ali administrativa. Por que isso não tem que valer para quem faz isso da vida, para quem toca isso todo dia, que é a administração pública? Então, para ela, é um outro fundamento de que na Constituição exige-se a motivação dos atos administrativos. Mas assim, deixando claro, mesmo para quem é um princípio que tem, mas não é um princípio que ele tem exceção. Mesmo para quem defende, é um princípio constitucional, então você tem que seguir, mas tem exceção, por exemplo, os atos de exoneração de cargo em comissão. O artigo 37, inciso 1, inciso 2 da Constituição, não exige que fundamente, porque fala que é de livre exoneração. Então, assim, pode ter exceção, pode, mas a regra é que os atos devem ser motivados. Então, um dos exemplos que aponta na doutrina é esse aí, dos cargos em comissão. Beleza, gente? Tranquilo disso daí? Tudo certo? Então, lembra, o que a gente viu até aqui dos princípios? Que os princípios são normas. Por que você está vendo tudo isso? Entenda de forma geral, o macro aí, de forma ampla. Tudo isso que você estudou de princípio é como se você fizesse assim uma moldura e falasse assim, ó, o administrador tem que andar aqui dentro da administração pública, ó, esses limites dele, não pode ir para cá, para lá, ele tem que andar dentro desse espaço. Então a administração pública tem que seguir tudo isso aí que eu falei. Tem que buscar o interesse público, nunca dele se afastar, fazendo o interesse público prevalecer sobre o privado quando ele conflitar, seguir o direito, praticar atos de acordo com a moralidade, com honestidade, ética, divulgar os atos praticados, ser eficiente,
não interromper serviço público, agir com razoabilidade, motivar, demonstrar o motivo, justificativa de ter feito tal ato, tentar manter os atos praticados, perceberam? Desfazer os atos quando estiverem errados. Perceberam como isso vai formando normas? Então, ao invés, é como se tivesse, imagine como se isso fosse um código que tivesse artigo 1º, tem que fazer isso, é isso aqui. Esse é o regime jurídico administrativo. Essa é a moldura que limita a atuação do administrador. Ele tem que seguir tudo isso, gente. E se é norma, se não cumprir, a conduta dele é ilegal. Não pode. Inclusive, violar princípio é ato de improbidade administrativa. Está lá no artigo 11 da Lei 8429. Então, quem não causar prejuízo não faz nada. Tem ato de improbidade, contrariar os princípios da administração pública. Então, você vê como isso aqui tem força, como isso aqui é importante. Tá bom? E lembra que tem os princípios explícitos e os implícitos. Explícitos só o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E implícitos, tem vários. Até essa lista que eu fiz aqui não é uma lista assim fechada. Cada autor que você pegar, ele pode trazer outros, terem outros a mais, às vezes eventualmente trocar o nome. Né? Então não é uma coisa... Normalmente esses são os que são mais cobrados em prova dessa maneira, esse esqueleto aqui que eu coloquei. Beleza? Vamos treinar um pouquinho aí, ver a questão desse tema aí. Ó. Essa questão aí caiu para técnico TRT 2014. O Roberto, empresário, entrou com uma representação dirigida ao órgão competente da administração pública, requerendo a apuração e posterior adoção de providências cabíveis, tendo em vista ilicitudes praticadas por determinado servidor público, causadoras de graves danos, não só ao erário, como ao próprio autor da representação. A administração pública recebeu a representação, instaurou o respectivo processo administrativo, porém impediu que Roberto tivesse acesso aos atos, privando-o de ter ciência das medidas adotadas, sendo que o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de sigilo prevista em lei. O princípio da administração pública afrontado é... Isso aqui fascina, está vendo? Ele conta o caso que o indivíduo fez alguma coisa errada lá, causou prejuízo para ele e para o próprio poder público. Só que aí, instaurado, não deixaram ele ter acesso ao processo administrativo. Você lembra? Carrega o quê? Divulgar. É exceção se for um caso que a lei prevê que ali não poderia divulgar. E no caso, a lei não é uma das hipóteses, não prevê uma das hipóteses de sigilo para isso. Então, obviamente, a conduta da administração viola qual princípio? Da publicidade, né? Que tem que haver a divulgação dos atos da administração. Você vê que conta o caso, mas o que interessa é isso. Ó, não deixou ele ter acesso num caso que a lei não proíbe ter acesso. Viola a publicidade. Então, a letra A. Segundo aí, ó, questão caiu para oficial de justiça avaliador TRT 16, 16ª região. O diretor jurídico de uma autarquia estadual nomeou sua companheira, Cláudia, para o exercício de cargo em comissão na mesma entidade. O presidente da autarquia, ao descobrir o episódio, determinou a imediata demissão de Cláudia, sob pena de caracterizar grave violação a um dos princípios básicos da administração pública. Trata-se do princípio da... Lembra, o que ele está falando aqui, gente? Nepotismo. Ele quis fazer uma graça e nomeou a patroa dele ali, né? A patroa que fica em casa, a companheira. E levou para trabalhar. Mas aí você lembra que, pela súmula vinculante 13, a pessoa nomeada não pode ser parente de quem a está nomeando ou de quem já ocupa um cargo em comissão na mesma pessoa jurídica.
não é? E no caso é o parente, linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. E o cônjuge ou companheiro, porque cônjuge não é parente, né? É consorte ou com azar, né? Depende do caso. É um contrato. Pode isso aqui? Não pode. É nepotismo. Viola qual o princípio? Lembra que a gente já viu? O princípio assim, que é mais apontado como violado é o da moralidade. Ah, professor, mas não tem moralidade nas alternativas. Qual outro que também viola quando se fala em nepotismo? Impessoalidade. Eles não podiam, por isso que eles não puseram moralidade. Se eles puserem moralidade e impessoalidade, tem duas respostas. E aí você fala, mas professor, mas aí, o que eu faço? Você prefere moralidade. Se puser os dois, você marca moralidade. Mas depois a questão vai ser anulada, mas você garante na moralidade. Não tendo, tem pessoalidade, você marca pessoalidade. Então aí no caso, a resposta seria a letra E. Beleza? E. Próximo aí, ó. Determinado prefeito, que é filho do deputado federal em exercício José Faber, instituiu ação político-administrativa municipal que nomeou da seguinte forma: Programa de Alimentação Escolar José Faber. É um fanfarrão, né, gente? Pode isso aqui? Ele pode dar o nome? Fulano, é o nome dele, é o nome do prefeito. Ele não pode dar o nome para o programa com o nome dele. A gente já viu isso daí lá. A Constituição expressamente no 37, parágrafo 1º, veda. Nesse caso aí, ó, vem a pergunta. Nessa situação hipotética, embora o prefeito tenha associado o nome do próprio pai, que é o nome do prefeito, não, é o nome do pai dele, né? Ao próprio programa, não houve violação do princípio da impessoalidade, pois não ocorreu promoção pessoal do chefe do Poder Executivo Municipal. Como não? Não importa, ele nomeando, estando no nome do pai, que é pessoa viva, que é o deputado ainda, vai estar sendo uma forma de promoção dele, claro que vai. Né? Pode isso? Não pode. Isso aí está errado. Então, essa afirmação aí que o CESP faz, ó, não houve violação. Isso aqui está errado. Porque houve. Né? Afronta a Constituição Federal 37, né? Parágrafo 1º. Então, o item está errado. A seguinte, marque na banca Consulplan, né, para técnico do TSE. Essa banca aí que está concurso TRE Minas, né? Marca alternativa que contém os fundamentos ou subprincípios do princípio da proporcionalidade. Lembra aqueles requisitos que a gente viu lá? Fica facinho agora para você acertar. Ó lá. Adequação, razoabilidade e racionalidade. Não, professor, esse aí não tem racionalidade. AB, adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Fala, não, professor, mas esse daqui está parecendo bonito, ó, porque o senhor falou que tinha adequação ou utilidade, então são sinônimos, exigibilidade ou necessidade, outro sinônimo, e proporcionalidade, no caso em sentido estrito. Essa parece bonita, tá bom, mas você não marca ainda, você lê as outras. Na prova, toma cuidado dessas coisas parecidas que você roda igual patinho. Lê com calma e depois você volta. A C, razoabilidade, a própria razoabilidade vai ser subprincípio da razoabilidade, né, gente? Aí não tem cabimento. Necessidade, a gente viu que tem, e boa-fé, né? Ela é própria do conceito da razoabilidade, da moralidade, né? Aí vem outro, regularidade, também não, exigibilidade tem,
Proporcionalidade tem. Tem E? Vamos ver. Não, não tem E. Então, aquela que parecia bonita ficou linda, não é? Que é a alternativa B. Lembra? Que é quais são esses requisitos, fundamentos ou subprincípios da proporcionalidade? Adequação ou utilidade, necessidade ou exigibilidade, 2, 3, proporcionalidade. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Mais uma aí, ó, do CESP, caiu para analista do CNJ. Com base no princípio da autotutela e em qualquer tempo, a administração pública tem o poder-dever de rever seus atos quando esses estiverem eivados de vícios. Essas afirmações do CESP, você toma cuidado, porque ele está fazendo duas afirmações para você aqui. Ó. Primeiro, com base no princípio da autotutela, isso é uma coisa. Aí vem aqui, ó, em qualquer tempo, a administração tem o poder-dever de rever seus atos quando estiverem viciados? Você vai falar, não, professor, está certo, com base na autotutela, a administração pública tem sim, ela olha o que ela fez e ela desfaz. E no caso de vício, ela vai anular se o ato dela foi viciado e ela mesma pode anular com base na autotutela, a gente viu isso. Só que, ó, em qualquer tempo, tá certo? Aí aqui já vai violar qual? O princípio da segurança jurídica, não é? Que, por exemplo, aquilo, ó, se o terceiro é de boa fé e o ato é favorável a ele, lembra que a gente viu no artigo 54 da Lei 9784, tem o prazo de 5 anos. Então aqui não está certo. Isso aqui está errado por conta desse item aqui, ó. O resto está certo. Então, o item está errado. Beleza, gente? Vamos ficando por aqui. Até mais. Um grande abraço.